na parte de segunda-feira, uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Qual é o significado dos eventos relatados aqui em Marcos 11 e os versos 12 a 26? Leia comigo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, Jesus se cansava, Jesus tinha que dormir para recuperar as energias. Jesus, quando nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu santo. Como Lucas capítulo 1, verso 35 diz, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas, fisicamente, Jesus recebeu uma natureza física que estava já degenerada por 4.000 anos de pecado. Diferente de Adão no Jardim do Éden, que não sentia fome, não sentia cansaço, não sentia dor, Jesus sentia tudo isso, exatamente como você e eu sentimos. Fome, cansaço, sede. Temos que dormir, mas não podemos esquecer que moralmente, espiritualmente, Jesus era santo, assim como Adão lá no Jardim do Éden. Jesus nasceu santo, porque não nasceu de um pai humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas fisicamente, ele sentia as necessidades físicas e as dores como você e eu sentimos. E vendo, diz o verso 13, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. O povo judeu transformou, na realidade, os sacerdotes. Os líderes religiosos transformaram o templo num mercado, num comércio. Eles vendiam ali os animais que deveriam ser sacrificados e eles só aceitavam na transação comercial a moeda do templo. Então todos que vinham até ali para comprar os animais tinham que usar a moeda do templo. Então eles teriam que fazer um câmbio. Então os sacerdotes ganhavam na venda dos animais e os sacerdotes ganhavam também no câmbio, na troca da moeda. Queridos, tudo era comércio, tudo era por interesse financeiro. Os sacerdotes tinham perdido as lições espirituais da Páscoa. Os sacerdotes tinham perdido a visão do que significava o Cordeiro Pascal. Eles estavam cegos para as lições espirituais. Por isso, quando Jesus viu aquele comércio, aquele barulho de animais, aquele barulho de moedas, aqueles gritos, vendendo, comprando, ele ficou indignado. E aqui diz o verso 15, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Jesus usou da sua autoridade. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White comenta de que neste momento em que ele expulsou os mercadores do templo, a divindade irradiou através da humanidade. Quando você lê o livro Desejado de Todas as Nações, você percebe 12 ocasiões, 12 vezes em que a divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. O Monte da Transfiguração foi uma ocasião. Quando Jesus expulsou os mercadores, os comerciantes do templo, foi outra ocasião. Queridos, a divindade de Jesus irradiava. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Porém, ele nunca usou os seus poderes divinos para facilitar o trabalho, para diminuir-lhe a fome ou a dor. Jesus Cristo vivia como homem, na dependência de Deus. Ele é o nosso exemplo. E aqui diz o verso 17, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração?
Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Isso aqui não é um linguajar simbólico. Literalmente, eles transformaram a casa de Deus num covil de ladrões. Isso deixou Jesus indignado. A santa indignação. E o verso 18, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Quem, a Bíblia diz, procurava e planejava matar Jesus? Os líderes, os escribas, os príncipes dos sacerdotes. Queridos, é possível você imaginar pastores, líderes, aqueles que eram ungidos para fazer o santo trabalho, o santo serviço, planejando matar Jesus Cristo, porque não concordavam com as palavras, com os ensinamentos de Jesus, porque não aceitavam a santidade refletida no rosto de Jesus, na vida de Jesus. Eles estavam planejando matar Jesus. Queridos, Jesus poderia esperar isso dos pagãos, dos romanos, mas ele recebeu esta fria resposta do seu próprio povo. Por isso João, abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não foi reconhecido como Messias. Não foi reconhecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os líderes religiosos estavam cegos. Assim aconteceu na primeira vinda de Cristo. E agora, que estamos a poucos passos da segunda vinda de Jesus, será que os líderes religiosos, nós pastores, nós administradores, será que nós também estamos cegos? Lembre-se, a história costuma se repetir. Mas não permita que esta história se repita com você, meu querido irmão. Confesse os pecados, busque o batismo do Espírito Santo, o discernimento espiritual. E aqui em Marcos capítulo 11, e o verso 19 diz: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por que a figueira secou? Porque ela não tinha frutos? Ou porque ela aparentava ter frutos e não tinha frutos? Queridos, Deus condena as aparências falsas. Não viva de aparências. Seja aquilo que você é. Confesse os seus pecados. Aquela figueira tinha uma aparência cheia de folhas que aparentava ter frutos, mas não possuía frutos. Nós precisamos reconhecer nossa pecaminosidade. Não podemos aparentar santidade. Nós temos que buscar, de fato, a santidade que vem de Jesus. Nós precisamos diariamente pedir que Jesus escreva na nossa testa santidade ao Senhor. Dá-nos da tua santidade, Jesus, e ajuda-nos, batizando-nos com o Espírito Santo, para que produzamos frutos, frutos para a honra e glória de Deus. Jesus disse para Pedro: mas aquele que crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É o crer naquilo que a boca de Deus falou. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. É o crer naquilo que pedimos e pedirmos segundo o coração de Deus, pedirmos aquilo que Jesus quer dar. O que Jesus quer dar? É o perdão. O que mais? O batismo do Espírito Santo? O que mais? Guiar a nossa vida? Queridos, Jesus Cristo está disposto a nos dar as bênçãos espirituais. E o verso
25, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, porque perdoando que se é perdoado. Se você nega o perdão para alguém, você também não receberá o perdão de Deus. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Meu querido irmão, minha querida irmã, que lindos ensinamentos de Jesus relatados aqui em Marcos capítulo 11 e os versos 12 até o verso 26. Que coisas em sua vida você precisa que Jesus purifique? Jesus purificou o templo, mas o nosso corpo também é o templo. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 16. Abra sua Bíblia. Leia comigo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você é o templo de Deus. O Espírito Santo habita em você, meu querido irmão. Não podemos destruir este templo pela intemperança, pelo comer e pelo beber de forma intemperante, comendo e bebendo aquilo que Deus não aprova. Nós só podemos comer e beber aquilo que é para a honra e glória de Deus. Por isso a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Lembre-se, quando estiver sentado à mesa para comer, para beber, lembre-se de glorificar a Deus na comida, na bebida, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso Deus nos deu a reforma da saúde, para nos purificar o corpo, para nos purificar a mente, mente sã, corpo são. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que nós sejamos purificados por Jesus Cristo. Aleluia!